Paulo Roberto Pires, me diz uma coisa, você tem alguma experiência na área editorial? Sim. De livros, de revista, edita uma revista maravilhosa chamada Serrote. Obrigado. Pergunto a você, como é que você vê a indústria editorial brasileira hoje? E sobre alguns aspectos, muito melhor do que era, há 20 anos atrás. Você tem realmente um ganho de qualidade, de padrão, e por outro lado, muito mais restritiva, eu acho, em variedade de títulos. Mais restritiva? Em variedade de títulos. Eu acho que ela é muito mais possante hoje como indústria, embora possa estar aquém do potencial dela, mas talvez os modelos que hoje reconfiguram a indústria, ou seja, de concentração, de muitos selos numa editora só, a presença dos grupos, o jeito de arrumar o mercado, restritiva no sentido que é menos diversa, ela tem menos diversidade, menos coisas interessantes. Mas eu acho que isso é parte de um movimento. E o número de leitores? O número de leitores é baixo, né? Mas aí a gente tem essa indústria... Quer dizer, o número de oferta de produtos cresceu... Cresceu em massa, né? E eu acho que aquela história, poucos livros vendem muito, né? E muitíssimos livros vendem muito pouco, né? Uhum. É possível reverter isso? Eu não sei, eu acho que é possível reequilibrar mais, né? Eu acho que todos os mercados que foram reconfigurados por essa concentração, porque a concentração é em todas as... Acho que não é só o Brasil, é? Não, de jeito nenhum. Eu acho que aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu em todos os lugares, mas sobretudo na Espanha aconteceu de uma forma muito, né, séria. Então tem um primeiro momento que é isso, você tem um movimento de concentração para um lugar e essa aparência de que as coisas estão quase impossíveis. Por exemplo, você tem as pequenas e as muito grandes, né? E as médias ficam em apuros ali para sobreviver. Mas eu acho que um momento de arrumação é quando, pelo fato de as coisas estarem muito concentradas, acaba sobrando uma franja. E é aí que entram as pessoas dispostas a arriscar, dispostas a traduzir coisas novas, dispostas a investir em autores novos. Aqui no Brasil... Tipo uma editora muito atípica, que eu não conheço as pessoas que fazem, que se chama Carambaia, e que eles vendem num esquema vendem pelo site, e são livros de altíssima qualidade literária e altíssima qualidade gráfica. Então eles fazem quase livros objetos, e coisa, ou seja, que isso é um buraco que se abre. É um nicho de mercado. É um nicho. Pois é, eu acho que se abrem os nichos, né? Se por um lado fica muito homogeneizado, né? A produção do mainstream assim, abre para outras iniciativas interessantes e com chance de sobrevivência, né? Isso que é importante, sabe? Que elas comecem... Quer dizer, nas livrarias você não encontra esse tipo de produto, só pelo comércio eletrônico. Acho que encontra na livraria também. Esse que eu estou citando é um exemplo extremo, mas eu acho que você encontra na livraria, que você vai vendo aqui e ali vão pintando coisas interessantes. O que falta ao mercado editorial na sua visão? O que falta? Eu acho que falta o reequilíbrio, né, entre os objetivos só comerciais, os objetivos majoritariamente comerciais, e a preocupação da edição como uma responsabilidade cultural, o editor é responsável pelo diálogo de uma cultura, né? Por oferecer coisas novas, por buscar gente nova. Então, acho que falta reequilibrar isso. Acho que buscar gente nova significa novos autores ou novos leitores? Buscar novos autores, eu acho que é muito importante. E buscar novos leitores, eu acho que é da dinâmica entre o mercado e o país onde ele está funcionando, né? A gente sabe que a gente tem um problema crônico e grave, né, de não estímulo adequado à leitura. Ou seja, educação? E educação. Ladeira abaixo? Exatamente. Como é que faz? Como é que a gente enfrenta isso? Como é que enfrenta? Eu acho que enfrenta com uma vontade política mesmo, né, de fazer isso, né? Eu acho que tem uma combinação. Os editores não podem resolver isso sozinhos, né? Por um lado, é claro que depende de política pública para isso, é evidente.
mas a política pública também depende de ter uma interlocução. Isso existe? Isso existe de alguma forma? Há um cenário para isso? Uma vontade? Você enxerga isso? Se não, no momento eu não enxergo, porque nós estamos no momento está tudo parado, né? Mas a gente sabe que com todas as distorções, as compras de governo, né? Distorções que eu digo porque as editoras passaram a depender excessivamente das compras de governo, né? Da formação das bibliotecas do governo. Mas aqui era uma coisa muito importante, eu acho, era uma coisa muito importante de comprar e distribuir livros, entendeu? Os programas nacionais e os programas estaduais também, né? No Rio tinha um da Secretaria Municipal de Educação, que os professores... Qual? Era um programa que eu não sei o nome, mas... Municipal? Municipal. De que município? Do município do Rio de Janeiro. Do Rio. Que os professores tinham 3 livros para escolher. Então eles liam, a gente distribuía, os editores distribuíam os livros, então tinham 3 candidatos e se escolhia um livro para aquele período de leitura. E aí eles faziam uma compra daquele livro para ser compartilhado com os alunos, né? Acho que isso é uma coisa importante. Eu acho que não é você tutelar a escolha dos livros que a pessoa vai ler, mas pelo menos tentar incutir o hábito da leitura. Incutir do hábito, eu acho que já é uma grande coisa. Porque, na verdade, a concepção da leitura obrigatória, em geral, era pautada por uma coisa muito alheia à realidade das pessoas, né? A gente precisa admitir que nem sempre dá certo você enfrentar o Machado de Assis com 13 anos. Com 12 José anos. de Alencar? Esse, então, nem se fala, né? Pois é. Esse nem se fala. Então, você de ter uma escolha mais sensível, de ter uma coisa, de tentar estabelecer com os leitores. Eu lembro muito que é uma coisa que é histórica, né, no mercado brasileiro, que é aquela coleção da Ática Para Gostar de Ler, né? E que o Giro Takahashi fez. E o Giro tem uma grande ideia, né? Você pegar os melhores cronistas do Brasil, todos vivos na época, né? Assim, vamos fazer um livrinho de crônica. Aquilo é imbatível. Foi imbatível durante gerações de leitores, né? Então, acho que tem essa coisa. Você oferece uma coisa de qualidade, mas que tenha em mente, ao mesmo tempo, que você precisa ser sedutor, você precisa capturar o moleque que está na escola. Tinha, né? Aquela coisa do quero mais, né? Exatamente. Quero mais. Então, eu fui educado nesses livros. Então, não só nesses livros, mas muito nesses livros. Então, eu vejo como é que isso faz diferença. Paulo, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já já. Eu fiquei muito chocado quando eu descobri e tive que aceitar isso, começando a ser editor, que as pessoas não prestam a menor atenção na marca das editoras. Você está fazendo uma biografia? Eu estou fazendo um perfil do Jorge Zahar, que na verdade é uma história da editora. Né? São os 60 anos de atividades editoriais esse ano, né? Da Zahar. Exatamente. Com as 3 vidas dela, né, que foi mudando, de sociedade. E mas costurada pela vida do Jorge, né? Sei que é uma vida interessante, uma vida de editor, né? A Cristina é tua informante? Oi? A Cristina é tua informante? Totalmente minha informante. Nós estamos trabalhando, ajudando coisas abertas. Ontem nós falamos com Jacques Alain Miller, lá, o lacaniano lá, o herdeiro do Lacan, que se dispôs a dar um super depoimento, foi muito bacana. Paulo, você é professor também. Sim. Você leciona na Federal do Rio de Janeiro. Exatamente. O que você leciona? O curso de produção editorial. Produção editorial. O curso voltado para a formação de profissionais do livro. Começa aonde isso? É um curso que faz parte do curso de comunicação, né? Tem matérias em comum com jornalismo, publicidade e radialismo também. E é um curso que busca, não é exclusivamente para o livro, mas é a tônica, acaba sendo o livro, porque as pessoas que dão aula são ligadas também. Então, ensinar as formas de codificação, desde como você como você prepara um texto, como você prepara os aparatos do livro, as orelhas, como você planeja um livro, o planejamento gráfico. É um curso que procura dar os aspectos da produção. Você ensina, por exemplo, qual é a função do editor? Não, eu ensino redação técnica para produção editorial. É para você justamente aprender a escrever, a produzir os textos em volta do livro. Mas acabo dando aula um pouco também sobre linha editorial, isso acaba vindo tudo junto. Né? Você já foi editora de livros grandes. Sim. Como é que funciona isso? Eu tive aqui no começo... Como se aprende isso? Como se aprende, né? Como se aprende, eu sempre digo que eu acho que você tem que treinar o olho, né?
quando você entra numa livraria e você não consegue mais entrar numa livraria em paz, ou seja, você já começa a olhar, e olha essa capa, olha isso aqui, olha, veja como é que está, você já está um pouco com o teu olho armado, com um sentido para ver criticamente os livros, né? Acho que esse é o primeiríssimo passo. Eu sempre acho que você tem que ter, é óbvio que um editor tem que ter uma boa cultura geral, uma boa cultura literária, mas eu acho que tem que ter uma cultura editorial também. Reconhecer os objetos, saber que procedimentos que as pessoas fazem, o que elas usam. Eu acho que o primeiro passo, primeiríssimo, talvez antes da universidade, é fazer que o livro seja uma coisa muito integrada na sua vida. Não, editor que editor não tem férias, né? Então, aquela coisa assim, você está sempre trabalhando, né? E é você ficar inoculado por uma... Mas isso se aplica, por exemplo, a uma editora que faz ciências sociais, por exemplo. Como é que se escolhe, assim, pelo currículo dos autores, pela tradução, às vezes, ou não? Eu acho que uma editora de ciências sociais vai sempre se definir pela... que área específica, né, que ela quer atingir. Isso é muito importante. Algumas editoras enfatizam uma área, não sei lá, uma ênfase em antropologia, ou sei lá, até economia. Exatamente, economia, sociologia. Acho que primeiro para delimitar uma área e depois sim, um pouco pelos debates que pautam aquela área, né? Pelas coisas que trazem para lá e sim, pelo currículo dos autores. É muito mais fácil do que editar ficção, claro. É mais fácil? Eu acho. A ficção é um pouco do gosto de cada um, né? Porque pode variar. É um pouco de gosto, mas um pouco de você tentar entender se o livro faz sentido dentro do que ele se propõe, eu acho. Porque não adianta o sujeito que não gosta de policial, por exemplo, vai sempre achar um livro policial esquemático, né? Então, mas você tem que... aliás, é uma área que eu adoro. Pois é, não, que tem grandes leitores. Então, você precisa entrar, né, no livro e assim, isto, como nessa especificidade, ele funciona. Eu acho que tem a coisa de você, não é questão só de gosto, mas de você tentar entender os gostos e ver em que medida que isso funciona. Por isso que eu acho que é muito mais difícil, os parâmetros são mais difusos. Tudo isso eu estou conversando e perguntando para você porque eu estou vendo um produto chamado livro na minha frente e estou vendo uma série de modelos de livros e não uma marca. Não é um automóvel que eu gosto da marca X, eu quero o automóvel da marca X. Sim. A importância de uma editora, qual é dentro daquilo, dentro desse cenário diz da marca? A marca da editora. O que significa isso? Eu fiquei muito chocado quando eu descobri e tive que aceitar isso, começando a ser editor, que as pessoas não prestam a menor atenção na marca das editoras. Quando o leitor médio, eu digo, não, essa é tal editora, tal outra. Mas por que é importante, eu acho, a marca forte? Porque eu acho que os editores têm dois intermediários para conversar com o leitor, pelo menos dois intermediários, né? Que são a imprensa e o livreiro, né? Então, se constituir como uma marca bem definida, é importante para ter a conversa boa do editor com o livreiro, do editor com a imprensa, e a partir daí uma conversa boa. Mas e a internet hoje? A internet vai na relação direta, né? Ela dá um curto-circuito nessa relação, mas aí melhor ainda, porque você organiza em torno de comunidades, determinado tipo de livro, por exemplo, hoje tem sua venda partindo da internet, né? Partindo das associações entre leitores que têm afinidades. Eu acho que o importante de construir a marca é isso, é você estabelecer um parâmetro. Mas você conhece gente que quer um livro de uma editora X? Tanto faz? É diferente de um automóvel que você compra pela marca, porque confia na marca, etc. E isso aí também, Pedro, eu acho que depende da época, né? Eu acho que... Ou é pela imagem da editora que construiu em alguma época isso já foi mais nítido. Eu acho que em alguma época isso já foi mais nítido. Acho que, hoje não é mais. Eu acho que não é mais. Mas uma época você fala assim, José Olímpio. Né? José Olímpio, claro, José Olímpio continua muito bem, mas naquela época... os livros da José Era Olímpio. Sinônimo qualitativo de uma linha editorial qualquer. O exemplo isso você acha que acabou? Ciências sociais é impossível ser pensado em determinado momento sem Zahar. Então, acho que tem essas coisas das marcas históricas, né? E acho que num determinado momento, sim, isso foi importante. Hoje é menos importante. Hoje tem mais mas eu continuo achando que é importantíssimo essa identidade forte para melhorar a interlocução, eu acho, até chegar no leitor. E o livro eletrônico? Nesse contexto?
Eu acho que eu sempre vi com uma tranquilidade, assim, eu acho que é uma fase do livro, como o bolso é uma fase, ou seja, você passa do tamanho stand-up, tamanho de bolso para... É mais uma mídia? É mais uma mídia, eu acho. É mais uma mídia. Às vezes pode ser linguagem também, mas são poucos os casos em que aquilo se constitui numa linguagem mesmo, assim, com recursos próprios, interessantes. Eu acho que é mais uma mídia, é mais uma forma de ler. Acho que para quem gosta de ler é uma convivência pacífica. A internet ajudou nesse aspecto? Você acha que aumentou? Eu acho que sim, minha opinião é sim. Qual é a sua opinião? Eu acho que aumentou espantosamente o alcance da gente, de quem busca livros, né? É uma coisa impressionante, muda um pouco a dinâmica da coisa. E aumentou na medida que te sugere coisas, né? Acho que um leitor inquieto tem na internet uma fonte de sugestão. Hoje todo brasileiro, teoricamente, tem acesso ao livro. Sim, teoricamente, sim, né? O que é muito bom. É muito bom. Você concorda com isso? Claro. E é uma fonte de informação e para os lugares, e para muitos lugares, é uma fonte de aquisição dos livros, né? Porque você não tem livraria e você vai... Isso muda bastante. Isso é bom, né? Faz circular muito melhor, eu acho. Paulo, nós vamos fazer mais um rápido intervalo e voltamos já já. A peculiaridade do livro, de você entrar num mundo ali, imaginar aquele mundo e ficar ali dentro, não pelas 2 horas do filme, não estou dizendo que é superior, estou dizendo que é diferente. É uma viagem muito particular, eu acho, a do livro. Um livro que saiu agora, a Lúcia Miguel Pereira, a crítica, ensaísta, um livro que chama O Século de Camus. Acabou de ser lançado por uma editora pequena, que chama Grafia, que é uma maravilha se pegar uma mulher com um repertório literário incrível, escrevendo muito bem, pioneira, né? Uma mulher interessante. E outra é bem óbvia, mas é a Svetlana Alexievich, que é maravilhoso. É pesadão, né? Mas nossa. Sai contaminado? Quase. Paulo, vamos falar um pouquinho sobre uma área que eu acho bem bacana e a gente não tocou nisso ainda, a área infantil. Como é que você vê a indústria brasileira de livros infantis? Se é que você olha para isso. Você tem essa curiosidade como jornalista ou como editor? Eu olho pouco, é um mundo à parte, né? É um mundo à parte no sentido que tem um vigor e uma dinâmica, às vezes, que outras áreas da edição, as pessoas estão falando, estamos com dificuldades e tal. E o mundo infantil é um mundo de grandes autores contemporâneos. Eu acho que tem uma parte. Eu não presto tanta atenção, mas uma coisa que eu presto atenção é dos últimos anos do incrível padrão, acho, gráfico dos livros. Eu acho que tem coisas espetaculares, eu acho. Tem coisas... No infanto juvenil, por exemplo, o exemplo da Rowling. Eu conheço gente que me diz que meus filhos nunca leram nada. A partir da Rowling são leitores vorazes, sabe? Fanáticos. Você vê isso assim? Tem uma geração de filhos do Harry Potter, né? O Harry Potter criou uma geração... Que é bacana, né? Claro, e que moldou esse conceito de young adult também, que hoje é um conceito dominante no mercado, o jovem adulto, né? Que é Harry Potter para cima, né? Mais para cima. Mas, sem dúvida nenhuma, é a moleque lendo livro de 700 páginas, né? Era uma coisa importante. Que tem uma explicação, acho, a Rowling é um fenômeno, né? O Harry Potter é um fenômeno, mas quem leu algum livro, eu li o primeiro, é muito bom. Então, ou seja, é uma coisa inteligente, bem feita e tal, que por isso se transformasse num fenômeno totalmente imprevisível, mas é muito explicável. E criou uma geração de leitores e isso foi bastante importante. Não sou otimista de dizer, você começa lendo Harry Potter e vai ler Balzac. Eu não sei se começa lendo Harry Potter ou vai ler Balzac. Não diria com tanta certeza assim, mas está lendo alguma coisa... O contrário aconteceu? Começando com Balzac e foram parar no Harry Potter? Talvez os adultos curiosos, né? Eu acho que sim. E HQ? Pode ser uma literatura de um nível fantástico. Assim. Sinto nos seus olhos um brilho, assim. Não sou tão leitor, mas é que eu acho que a coisa... O Chris Ware, que é um autor que é publicado aqui no Brasil, pela Companhia das Letras, pela Quadrinha, companhia, é um super autor. Mas
É um autor interessante, calhou de ser quadrinhos, calhou de ser graphic novel, mas é um escritor, um artista, e acho que tem esses momentos, assim, interessantes. Me vem a imagem, assim, que a HQ virou uma leitura, assim, dos nerds, assim, isso procede? Eu acho que parte faz parte desenhos, né? Faz parte da referência nerd mesmo, mas isso que eu digo, em alguns momentos alcança grandes voos, assim, tanto imagem quanto texto. E não para, né? Continua. Não para, é uma cultura. Então, ressuscitando vários, né? É sensacional. Filmando. É muito interessante. Né? Cinema e literatura andam junto? Nem sempre, né? Assim, nem sempre. Eu acho que você tem grandes adaptações, né? Tem coisa, mas não sei se anda junto, não, porque a peculiaridade do livro de você entrar num mundo ali, imaginar aquele mundo e ficar ali dentro, não pelas 2 horas do filme, não estou dizendo que é superior, estou dizendo que é diferente. É uma viagem muito particular, eu acho, a do livro. Exige de você muita imaginação, muita coisa. Eu acho que elas nem sempre andam juntos, porque são prazeres, eu acho que um pouco diferentes. A coreografia é sua? O silêncio? O que é essa atração aí? Eu acho que o silêncio... O silêncio, ouvir. Eu acho que tem uma coisa... E são prazeres diferentes, eu acho. Qual é o que mais te atrai? É ler. Ler? Sem dúvida nenhuma. Você é um bom ouvinte? Eu sou um bom ouvinte. Sou bem bom ouvinte, eu acho. E áreas, por exemplo, da culinária, que hoje você liga a televisão, tem programa de culinária, um ao lado do outro, um atrás do outro, infinitos programas de... Por que essa atração? Eu acho que faz parte e isso está diretamente rebatido nos livros, né? Isso está diretamente a quantidade de livros também dessa área. Isso é uma cultura, acho que no mundo inteiro você tem essa cultura como... Não há crise nesse setor, né? Que ganha um espaço importante no lazer, ganha um espaço, às vezes, importante culturalmente mesmo. O cara corre atrás de referências culturais, viaja por conta da comida. Então, acho que isso ganhou um espaço muito grande na vida das pessoas, na vida do entretenimento das pessoas, né? E isso rebate nos livros direto, né? É o livro, o velho livro de receitas da vovó, atualizado e reatualizado e refeito. E eu acho que tem uma coisa interessante. Você já editou livros de culinária? Já comecei a editar umas coisas, mas não peguei tão firme. Foi há um tempo atrás, quando ainda não estava tão avançado. Fiz a Alice Waters, que é A Arte da Comida Simples, que é um livro maravilhoso. Fiz uma coisa do Alain Ducasse, mas era um livro sobre... Não um livro de receita, um livro sobre comida, o dicionário amoroso da cozinha, uma coisa dessa. Fiz algumas coisas. Se você fosse fazer uma editora sua, hoje, você começaria editando o quê? Que gênero de livro você começaria? Eu começaria editando não ficção. Não ficção? Não ficção. Eu acho que começaria editando ensaio. Ensaios? Isso. Na maior diversidade possível. Clássicos, contemporâneos. Isso seria uma coisa boa de fazer. Clássicos? Também. Clássico e contemporâneo. Quem, por exemplo? Clássico. Um autor te vem à mente, assim? Coisas do Robert Louis Stevenson, que não estão editadas. Interessantérrimo. E contemporâneos. São traduções. Sim, o Stevenson tem pouca coisa traduzida. E contemporâneos, no mundo anglo-saxão, tem muita coisa boa, interessante. E seria uma editora bacana essa. Que legal. Paulo, infelizmente, o nosso tempo está se esgotando e a gente tem assunto aí para continuar muito tempo. Tem mesmo. Mas eu vou fazer um joguinho rápido com você. Sim. Vou pedir para você me citar um personagem. Um personagem. O personagem é o Franz Tunda, do livro chamado Fuga Sem Fim, do Joseph Roth. É um personagem que vai pela Europa e pelas guerras, é uma maravilha. Franz Tunda é uma pessoa, não é uma personagem. É uma loucura. Um título. Um título, o Encontro Marcado. Uma aspas. Jovens envelheçam. Nelson Rodrigues. Paulo Roberto Pires, muitíssimo obrigado por esse delicioso bate-papo. Valeu. Muito obrigado. Valeu.
né? Tem uma tristeza, uma tristeza editorial. Produção editorial. Legal. Da produção editorial. Depois de muitos anos. Não sei, você quer colocar. Como é que eu acho ela?